Naquela manhã não havia sinais de problemas, a polícia já estava terminando a patrulha, quando de repente foram abordados por uma mulher que disse ter acabado de ver uma menina sendo assediada em um beco. Sorrindo, o policial chamado Steve respondeu à mulher que iriam verificar tudo e se acontecesse alguma coisa, protegeriam aquela garota. A mulher caminhou em direção ao beco, mostrando para onde ir. O policial, seguindo a mulher com relutância, disse à companheira Alice que era hora de encerrar a rodada e não perder tempo. Porém, naquele momento seu companheiro percebeu a garota de quem a mulher estava falando e ela claramente precisava de ajuda. Mas Steve, aparentemente, estava assustado e não tinha nenhum desejo especial de ajudar a garota indefesa, dizendo que juntos ainda não conseguiriam lidar com a multidão de agressores. Sua companheira insistiu, mas a policial perguntou se ela conseguia ver que havia muito mais deles. Ele disse que era inútil ajudar e que precisava ir embora. Alice se ofereceu para pedir reforços, mas o oficial disse que não era necessário, pois tinha certeza de que os bandidos deixariam a garota ir depois de se divertirem bastante com ela. Eram funcionários experientes e não era a primeira vez que viam algo assim, mas a situação era inusitada e tensa. Depois de algum tempo, os sócios avistaram na frente deles a silhueta de um homem suspeito que entrou no beco. Decidiram segui-lo para saber o que estava acontecendo ali. Steve examinou cuidadosamente o estranho, tentando desvendar sua personalidade misteriosa, como um enigma escondido sob o manto da noite. Como a luz da lanterna, refletida em seus olhos, criava brilhos misteriosos, como estrelas no céu. O rosto do estranho estava envolto em uma aura de mistério e perigo. Steve gritou para os agressores soltarem a garota e não ousarem incomodá-la à noite, tendo como pano de fundo a escuridão. Seus olhos deslizaram pelo rosto do estranho, mas a máscara do mistério não pôde ser resolvida. Seu coração batia mais rápido e cada som ao redor parecia uma espécie de conspiração do destino. O oficial mais uma vez repetiu a exigência em voz alta, exigindo do estranho que soltasse imediatamente a garota. Sua voz soava severa e impiedosa, como ameaças de aço que poderiam quebrar o silêncio da noite. O homem deu um passo à frente com decisão, aproximando-se do oficial, com um fogo de raiva queimando em seus olhos, e cada passo parecia incrivelmente difícil, como se o tempo tivesse desacelerado para enfatizar a tensão no ar. Foi o líder da gangue quem perguntou pateticamente ao policial, erguendo as sobrancelhas, o que ele faria se atendessem às suas exigências. Sua voz soava clara confiança em seu poder, como se fosse parte integrante desta noite e o destino de todos os presentes. A resposta não tardou a chegar. Em vez de palavras, o homem recebeu um golpe poderoso bem no maxilar. A força foi tal que sentiu o mundo brevemente misturado num caleidoscópio de dores e tonturas. Depois disso, o policial Steve disse que se o homem quisesse, ele lhe daria uma surra. O líder, incapaz de resistir ao golpe, caiu no chão e seus subordinados ficaram claramente nervosos. Os nervos do oficial não aguentaram, e ele, já convencido da necessidade de proteger a garota, entrou resolutamente na batalha com o estranho. Seu coração batia em uníssono a cada golpe, e a adrenalina enchia suas veias, dando força e coragem. Os subordinados do líder da gangue também estavam prontos para atacar, enchendo a sala de tensão. Então, sem qualquer impedimento, ele desferiu outro golpe na barriga do estranho com tanta força que ele cedeu e sua própria determinação começou a desaparecer lentamente. Os parceiros, sentados literalmente a poucos metros do incidente, ficaram surpresos com o fato de o policial ter conseguido derrotar o líder com tanta facilidade. Steve ficou ao lado do homem espancado, cercado por seus subordinados, olhando para o inimigo com um olhar triunfante, e seus parceiros observaram o que estava acontecendo, prontos para cumprir todas as suas ordens. Porém, naquele momento, a batalha noturna aparentemente intransponível se inclinou. Favor do cara e sua gangue. O líder calmamente tirou uma faca da jaqueta e disse que mataria o cara, mas foi muito difícil de acreditar. Para a surpresa dos presentes, o policial não teve o menor medo do que poderia acontecer. Em resposta, perguntou calmamente ao homem se ele já havia matado alguém. O homem estava pronto para atacar, sentindo cada momento dessa situação tensa. Seu coração batia em uníssono com a adrenalina, seus pensamentos giravam em sua cabeça e seu rosto refletia sua prontidão para uma ação decisiva. Steve pegou o homem pela mão e disse que provavelmente suas mãos não estavam manchadas de sangue e que suas intenções não eram as mesmas. O homem, já nervoso e gaguejante, perguntou ao policial por que ele achava que não conseguiria acabar com ele. Steve calmamente disse ao homem para tentar matar pelo menos uma vez na vida. Era um desafio que pairava no ar, como um fio fino de tensão, pronto para se romper a qualquer momento.
Então ele agarrou a mão do homem com ainda mais força para lhe mostrar onde cutucar para matar, apontando diretamente para seu coração. O estranho olhou-o diretamente nos olhos e viu um horror arrepiante. Ficou claro para o homem que ele era tímido, nervoso e não tinha medo do que poderia acontecer agora. Ele estava muito assustado e não conseguia entender quem estava na sua frente. Steve pegou o homem pelo ombro e perguntou baixinho quem ele era. O timbre misterioso da voz causou ainda mais preocupação no líder, que permaneceu completamente desnorteado. Seus parceiros, não ousando se aproximar, examinaram o estranho com interesse. Contendo, o oficial, com determinação brilhando nos olhos, prometeu colocar o líder e seus subordinados atrás das grades. Depois disso, ele olhou com calma e autoconfiança para o homem, que havia caído no chão de horror. Tudo começou há uma semana no porto. A misteriosa silhueta de um homem apareceu em um dos contêineres. Este homem abriu o contêiner e viu vários bandidos corpulentos à sua frente, um dos quais estava sentado com uma faca nas mãos. O homem que entrou, olhando para quem estava ao seu redor, disse que todos estavam reunidos. Era um assassino chamado Steve. Acontece que o homem com a faca era um assassino com o indicativo Maple Leaf. Ele sorriu e perguntou onde Steve estava há tanto tempo. Maple Leaf expressou sua insatisfação com o fato de Steve estar muito relaxado, pois tinha uma missão pela frente, mas o assassino respondeu que não estava tão atrasado. O personagem principal sugeriu ir direto ao ponto e perguntou qual era a missão. O homem disse com um sorriso que um homem com o indicativo de Buda lhe pediu para trabalhar com Steve. Naquele momento, um estranho com uma corrente voou direto em direção a Steve, tentando atacar. Sua aparição repentina acrescentando ainda mais caos e incerteza à já tensa situação do porto. Mas Steve evitou facilmente esse ataque, aproveitando a oportunidade, revidou. O homem que decidiu dar esse passo viu-se derrotado e indefeso diante do experiente e determinado Steve. Por sua vez, Steve, atordoado e confuso, tentou entender o que estava acontecendo aqui, pois o súbito aparecimento de pessoas desconhecidas em seu território suscitou nele muitos questionamentos, sentindo-se cativo de uma trama misteriosa, onde cada passo poderia levar à descoberta de sinistros conspirações ou portas abertas para mundos desconhecidos. Ved Leaf afirmou que este homem misterioso estava apenas fazendo seu trabalho. Steve sentiu seus nervos começarem a se apertar, sua frequência cardíaca aumentou e suas mãos começaram a tremer levemente ao perceber que poderia estar envolvido em algo muito mais sério do que jamais imaginara. A folha de bordo riu misteriosamente e disse que não se despediria dele em sua última viagem. Essas palavras claramente não significavam nada de bom para Steve. A tensão aumentou, os presentes pegaram em armas contra Steve e o atacaram, gritando que ele precisava ser liquidado. O primeiro homem falhou. Steve conseguiu repelir facilmente seu ataque. Ele rapidamente se esquivou e respondeu com seu próprio golpe, que foi certeiro e poderoso. A careta de dor no rosto do oponente criou uma tensão que parecia desacelerar o tempo, enfatizando a complexidade da situação. O segundo homem enfrentou exatamente o mesmo encontro fatídico do primeiro. Steve, mal tendo tempo de se recuperar do primeiro golpe, voltou sua atenção para o segundo atacante, demonstrando a mesma agilidade e habilidade na defesa, criando a sensação de que esses ataques foram previstos e pensados com antecedência. O cara derrotou facilmente seus oponentes um após o outro. Eles não eram um problema para um assassino desse nível. Ele decidiu estrangular seu último oponente com a mesma corrente com a qual planejavam matá-lo a princípio, mas algo não saiu conforme o planejado. Steve perguntou calmamente se eles realmente achavam que isso seria suficiente para detê-lo, um lutador tão lendário. Maple Leaf estava claramente nervoso. Era impossível entender o que ele faria no minuto seguinte. Naquele momento, ele tirou uma pistola do bolso do paletó, dizendo que não queria recorrer a isso, mas agora simplesmente não tinha escolha, pois não queria deitar no chão com seus homens. O homem percebeu que Steve ainda estava ferido e perguntou se ele queria facilitar sua tarefa e morrer em paz, pois ele mesmo sabe como é difícil se limpar depois de usar uma arma. Em vez de responder, Steve encontrou seu olhar e naquele momento sentiu a necessidade de resolver o quebra-cabeça místico que havia criado ao seu redor. Maple Leaf disse que Buda poderia deixá-lo ir depois de completar a tarefa, mas Steve perguntou por que ele deveria seguir as instruções. Ao que recebia a resposta de que o cara não poderia perguntar isso a Buda porque agora ele estaria no outro mundo. Ele apontou o gatilho para Steve. Naquele momento, Steve deu um salto inesperado. Ao mesmo tempo, um homem idoso e careca estava sentado na sala com uma enorme estátua de Buda e orando. Mas a sua oração foi interrompida por um telefonema.
O homem pegou o telefone e ouviu alguém respirando pesadamente e xingando do outro lado da linha. O homem ficou confuso com isso. Ele reconheceu a voz ao telefone. Maple Leaf, cujas mãos estavam amarradas, observava impotente Steve falar ao telefone e não entendia de onde vinha tanta força e confiança nele. Surgiram novas questões e enigmas que precisavam ser resolvidos. Steve disse que não queria insultar o homem, mas não ficou tão desapontado por ter recebido uma ordem, mas provavelmente sim. Buda começou a evitar perguntas misteriosamente. Ele disse ao cara que acabará de ser convidado a preparar a cerimônia fúnebre de Steve, mas Steve perguntou como ele sabia que seria atacado e, em resposta, ouviu apenas que o homem era apenas um servo do templo. Como o homem era um monge, na verdade ele deveria estar no templo e não envolvido em escaramuças misteriosas na rua. Essa circunstância só aumentou o mistério da situação, e Steve perguntou o que diabos estava acontecendo. Neste momento, as pessoas começaram a se reunir perto do templo. Poucos minutos depois, Steve estava perto do templo e, vendo a multidão, pediu permissão para passar. Suas palavras soaram pacíficas e razoáveis, mas as pessoas estavam determinadas a não deixá-lo entrar. Ao chegar perto, Steve estava pronto para lidar com todos que ousassem atrapalhar seu caminho. Ele não sabia o que essas pessoas queriam e apenas percebeu que os acontecimentos estavam tomando um rumo cada vez mais misterioso, e ele teria que fazer muitos esforços para desvendar os mistérios que o cercam. Ele estava determinado, percebendo que precisava chegar até o homem a todo custo. As forças invisíveis que de repente despertaram dentro dele o encheram de coragem e determinação. Nada poderia impedi-lo em sua tentativa de desvendar os segredos e desvendar os mistérios desta estranha situação. Steve queria conversar cara a cara com o Buda e revelar os segredos, então continuou seu caminho para o templo. O grande homem que bloqueou seu caminho disse que o Sr. Buda estava se preparando para o funeral, mas essa informação não interessou em nada a Steve e ele mandou o homem para longe por um longo tempo. Ele perguntou se este era o mesmo Buda que raptou e vendeu crianças. O grandalhão não sabia o que responder sobre isso e como reagir. Em vez disso, ele decidiu que a melhor coisa a fazer seria acabar com o cara aqui e agora. Que ele foi imediatamente capaz de se esquivar de tal ataque e desferir seu golpe direto no sangue, no sentido literal da palavra. Em resposta, Steve gritou que se o grandalhão não quisesse morrer, deixasse-o sair do caminho. Trabalhando como assassino e dedicando-se inteiramente a esta profissão mortal, Steve há muito percebeu que sua vida havia se tornado cinzenta e impiedosa, mas agora um capítulo completamente novo se abriu diante dele, cheio de mistérios e reviravoltas inesperadas, que despertaram interesse e tensão interna nele. Ao atacar, ele pensou que agora enfrentaria não apenas uma ameaça física, mas também uma intriga que poderia se tornar ainda mais perigosa e misteriosa. Steve brandiu uma faca e sentiu que acima de tudo se arrependia de sua infância, pois por causa de sua trajetória de assassino não conseguiu realizá-la com normalidade e dignidade, e então se lembrou das perdas que sofreu na juventude. Porém, os acontecimentos ao seu redor o faziam pensar sobre sua vida e como ele poderia mudar seu caminho no futuro. Steve estava amargamente consciente de que seu maior arrependimento era a perda de sua família, por causa de objetivos e esperanças sem sentido que pareciam importantes para ele naquele momento. O arrependimento e a dor pelo que foi perdido era um fardo pesado em seu caminho e poderia se tornar um motivador para encontrar um novo significado na vida. Uma mulher veio até eles e implorou que ele parasse. Steve derrubou o grandalhão com um golpe, dispensou a mulher, indo até a porta do templo, olhou pelo olho mágico. Ele conseguiu avançar e Buda já estava esperando por ele aqui. Ajoelhando-se, Steve lembrou da promessa de deixá-lo viver uma vida normal. Essas palavras soaram como o último fio de esperança de salvação. Naquele momento o destino de Steve estava em jogo, e ele esperava que o Buda fizesse o que prometeu. Em resposta, ele ouviu que o Buda permitiria que o cara vivesse da maneira que quisesse após sua última missão. Essas palavras abriram uma nova perspectiva para Steve, o que significava a libertação de sua vida passada assassina e o início de um novo caminho livre. Buda apontou o gatilho para sua cabeça e Steve, corado de raiva, começou a gritar bem alto. Esse grito era uma forma de expressar suas emoções que se acumulavam por dentro. Mas o homem o interrompeu e repetiu que agora estava dando essa oportunidade a Steve. Com um sorriso sarcástico, o homem disse que todas as pessoas morrem. Essa frase misteriosa causou em Steve sentimentos mistos de medo e determinação. Naquele momento ele percebeu que estava enfrentando não apenas uma luta física, mas também uma luta pelo seu próprio sentido na vida e a solução para todos os mistérios que o cercavam.
O homem argumentou que a vida comum é assim e o convidou a pensar sobre a natureza da vida, o significado e o destino com seus segredos e enigmas. Porém, o cara apenas riu de todo esse diálogo, pois entendeu que simplesmente não tinha nada a perder. Steve naquele momento não tinha mais medo de nada e nem sonhava em ser salvo de alguma forma. A última coisa que ele lembra antes de sua consciência deixar seu corpo é um desejo furioso de vingança. O nascer do sol o acordou, com a cabeça cheia de pensamentos confusos sobre o verdadeiro caminho. Ele moveu pesadamente as pálpebras, olhando a luz com os olhos entreabertos. 3 silhuetas misteriosas apareceram diante dele, assumindo gradualmente a aparência de figuras humanas. Quando ele abriu totalmente os olhos, viu 2 rapazes e uma garota na sua frente, que ficaram claramente surpresos ao vê-lo, por mais estranho que pudesse parecer. Mas Steve, vendo estranhos na sua frente, gritou que eram policiais malditos. Um dos caras disse que o médico disse que ele poderia ser inadequado. A garota perguntou se ele havia caído em si, chamando de Jack, e Steve não conseguiu entender quem era Jack. A menina também não entendeu do que ele estava falando e então entregou-lhe sua identidade e pediu que ele se olhasse no espelho. Acontece que o cara estava na delegacia de polícia de Liverpool. Entre as silhuetas do quadro de honra, ele se reconheceu, um policial que serviu fielmente. Ele foi instruído a se preparar para a próxima tarefa. Steve era um assassino lendário com um coração frio. Sua arte de matar era impecável como uma dança da morte. E então o personagem principal começou a adivinhar que renasceu no corpo de um policial. Os presentes observaram seu estranho comportamento, sem saber o que esperar. Foi assim mesmo, ele renasceu como policial. O lendário assassino Steve tornou-se oficial após ser traído por sua própria organização. Ele olhou pensativo para as alças, acabou sendo uma excelente vingança. Naquele momento, ele de repente foi atingido no rosto. Um dos policiais bateu nele, tentando fazê-lo recobrar o juízo. Ele perguntou o que estava acontecendo com Jack. Steve ainda estava em choque com o que estava acontecendo, e no espelho à sua frente havia algum tipo de aberração. Acontece que Jack, o cara em cujo corpo Steve estava, tentou se matar no dia anterior. Seu companheiro contou isso a ele, e então começou a gritar e perguntar como ele poderia fazer isso consigo mesmo. Ele teve sorte que a corda quebrou e deu tudo certo. Depois de toda essa situação ele ficou em coma por exatamente uma semana. Ficou claro que ela estava com muita raiva. Ela perguntou se ele realmente achava que mencionar os nomes de alguns malucos em um bilhete de suicídio resolveria o problema. Steve não conseguia entender o que a garota estava falando. Ela disse que antes de ele tentar cometer suicídio, ele escreveu uma nota de suicídio. Havia nomes de oficiais superiores que continuavam investigando, e Jack também escreveu que duvidava fortemente de si mesmo, assim como do policial. Acontece que o homem que intimidou Jack era um policial sênior. Ele ficava se perguntando por que os recém-chegados deste ano eram tão medíocres, e ao lado deles estava outro oficial sênior que apoiava seu parceiro de todas as maneiras possíveis. Era uma vez, os pais de Jack cometeram um crime juntos e acabaram na prisão. Ele ficava dizendo que Jack seguiria os passos deles. Ele não conseguia entender o fato de que o filho de criminosos decidiu se tornar policial. Ele também disse que se o cara decidiu morrer, por que ele não se certificou de que ninguém percebesse? Ele não conseguia entender por que o cara pensou em mencioná-los nas anotações. O oficial então levantou a mão e estava pronto para atacar pelo que havia feito. Porém, naquele momento a expressão facial de Jack mudou dramaticamente. No final das contas, Jack decidiu se defender e agarrou a mão do policial, impedindo. O oficial ficou furioso porque Jack ousou detê-lo, mas eles conseguiram amarrar e colocar 2 parceiros de Jack no chão. Um deles era Alice. Eles sarcasticamente começaram a perguntar a Alice se isso poderia ser considerado um ato de desobediência, mas como ela estava com o rosto pressionado no chão, ela disse que não conseguia ver. O policial decidiu se aproximar para explicar melhor a ela. Ele tirou o cabelo do rosto dela e disse que a ajudaria a ver, mas naquele momento ele mudou abruptamente de ideia e olhou para Jack parado ao lado dele, que havia permanecido em silêncio todo esse tempo. Jack relatou com raiva que os policiais estavam cometendo uma verdadeira arbitrariedade e pediram para dispensar seus parceiros. O oficial superior pareceu muito surpreso com a arbitrariedade de que Jack estava falando. Depois dessas palavras, os nervos do protagonista não aguentaram e ele apertou com força a mão do oficial. O oficial superior estava se contorcendo de uma dor incrível e Jack nem pensou em soltar sua mão. Seus companheiros se levantaram e observaram horrorizados o que estava acontecendo. O mais velho ordenou que Jack o deixasse ir e encerrasse imediatamente a apresentação.
No entanto, o personagem principal ficou ainda mais irritado e o atingiu com um golpe relâmpago bem no pescoço. O oficial não conseguiu ficar de pé e caiu no chão. Os sócios de Jack não conseguiam entender o que estava acontecendo, porque antes ninguém se permitia tratar os oficiais superiores dessa forma, mas aqui estava acontecendo um verdadeiro caos. Deitado no chão, o oficial ergueu os olhos. Diante de seus olhos, ele viu um cara parado perto dele, que estendeu a perna, preparando-se para atacar. Uma fração de segundo depois, ele atirou diretamente nas bolas de um oficial superior e nocauteou o segundo com um chute. Ele instantaneamente estremeceu de dor. Os parceiros de Jack, que entendiam o horror da situação, quase não estavam vivos de medo. Os oficiais superiores estavam caídos no chão quase inconscientes. Todos ao seu redor estavam horrorizados. Alice olhou assustada para Jack, apontando o dedo para o policial, disse que ele havia atacado um oficial superior, o que é estritamente proibido. Sim, isso é verdade, mas o ex-lendário assassino não se importava com quem ele atacava ou qual era a sua posição. O chefe do departamento de polícia aparece na nossa frente, que ficou muito irritado e começou a mandar Jack sair da delegacia. Um dos oficiais superiores estava pronto para despedaçar Steve na hora, e o segundo ainda não se recuperou da dor abaixo da cintura. O chefe do departamento disse a Jack que ele foi demitido. Ele disse que se certificaria pessoalmente de que o cara nunca usasse o uniforme e que Jack deixaria seu posto e nunca mais voltaria. O personagem principal só tinha uma coisa na cabeça, ele não conseguia entender por que era tão odiado. O cara pensou por um minuto, sem entender o que estava acontecendo. Ele se lembrava de como todos o incomodavam toda vez que ele saía do escritório, mas não conseguia entender o que queriam. Um de seus sócios lembrou a Jack que o pai do oficial superior é vice-comissário assistente, então ele definitivamente não terá permissão para ficar aqui. Jack ficou com raiva, mas teve que tirar o distintivo. Todos começaram a se despedir e dizer que sentiriam falta dele, e então acenaram para ele em uníssono. Agora o personagem principal entende por que eles não conseguem pegar pessoas como ele, seu sistema está se deteriorando por dentro. Seu pai tinha uma estrela de comenda do exército. Desde a infância, Steve sonhava em se tornar alguém grande, mas agora descobre que ele é um estranho. Ou talvez não tenha sido tão ruim assim. Steve começou a se lembrar de sua infância. Um dia ele estava parado na rua sob uma chuva torrencial e interminável. Neste momento, o mesmo homem se aproximou dele, estendeu a mão e perguntou se o menino queria ir com ele. O cara olhou para ele, não tinha certeza se precisava fazer isso, mas como Steve não tinha escolha, ele concordou. E depois de alguns anos, não sobrou nada do menino assustado, mas apenas um assassino de sangue frio e insensível. Posteriormente, todo um exército de malfeitores e oponentes se alinhou atrás dele. Uma voz familiar apareceu na cabeça de Steve. Ele se lembrou do momento em que Buda acabou com ele e lhe disse para descansar em paz. Nesse momento, o personagem principal percebeu a corda com a qual Jack queria cometer suicídio. Parado no quarto de Jack, ele o segurou nas mãos. Depois que esse menino, tão jovem e vulnerável, foi abandonado pelos próprios pais, como um navio abandonado em um mar tempestuoso, essa solidão e desvalorização o tornaram determinado a sobreviver e provar seu valor ao mundo. Jack teve azar o tempo todo da vida, pois foi abandonado pela própria organização à mercê do destino. O menino se viu em um mundo onde as regras mudavam mais rápido que o vento no deserto. Pelo menos em um aspecto eles são exatamente iguais, e o garoto, Jack e Steve, tinham traços indeléveis de descontentamento dentro deles e estavam determinados a mudar seu destino. O cara ficou interessado no que Jack estava interessado. A polícia guardava esta esquadra como se fosse o último bastião da justiça e da ordem num mundo onde as leis mudavam como os ventos e a lealdade ao serviço continuava a ser a sua única bússola. Este homem com ar de autoridade usava não uma, mas 2 estrelas nas alças, o que falava de sua notável experiência e alto status no mundo do serviço policial. Era o Major-General Madison, que estava sentado em seu escritório olhando uma pasta de documentos. Ele estava lendo um documento secreto de uma operação para eliminar os assassinos de uma organização criminosa. Nesse momento, um estranho que se aproximou silenciosamente atrás dele disse que eles não se viam há muito tempo. Ele perguntou em um sussurro abafado como estava o Major-General. Madison se virou bruscamente e perguntou quem era tão corajoso que se atreveu a ir ao seu escritório à noite. O estranho pegou uma caneta da mesa, colocou na garganta do homem e disse que precisava conversar um pouco com ele. O Major-General percebeu que se tratava de um visitante difícil. Ah, sim, era Steve em carne e osso de Jack. Ele disse que queria contar algo inusitado e pediu para ouvi-lo.
Depois que o personagem principal contou toda a história ao Major, ele, claro, não acreditou, porque é difícil para uma pessoa adequada acreditar em tal coisa. Madison perguntou se o cara queria dizer que morreu e acordou no corpo de um policial. Ele não conseguia acreditar no que Steve estava lhe contando. O personagem principal disse que não pede ao homem que acredite nele. Ele simplesmente não tem escolha. O cara levantou-se ligeiramente, como se quisesse contar algo a Madison. Steve disse que o ajudaria a eliminar os assassinos. O general ficou completamente confuso, perguntando-se quem estava sentado à sua frente. O cara disse novamente que era Steve, mas de repente viu um walkie-talkie na mão esquerda. O personagem principal apenas sorriu, sabendo o que estava para acontecer. Madison apertou o sinal SOS, mas ficou surpresa ao ouvir apenas silêncio, o que significava que não havia ninguém do outro lado. Jack pediu novamente que ele voltasse à conversa. Ele não pede um favor a um homem. Na verdade, pode-se dizer que todos os guardas do prédio não estavam lá, porque estavam inconscientes, e é fácil adivinhar que Jack os ajudou em tudo isso, por assim dizer. Jack explicou que estava fazendo um pedido para Madison, não pedindo um favor. O homem estava um pouco nervoso, porque se o cara conseguisse derrubar tantos guardas com as próprias mãos, então ele não teria problemas com Madison. Jack começou a falar sobre eventos há 3 anos, sobre a promessa que Madison fez a ele e prometeu cumpri-la de qualquer maneira. Há 3 anos, Madison, então primeiro-tenente, estava deitado no chão, na chuva, segurando o braço ferido. Jack caminhou até ele e olhou diretamente em seus olhos. Jack perguntou a Madison se ele era o homem que estava caçando Buda e o incomodando de todas as maneiras possíveis. Ele foi a primeira pessoa que chegou tão perto dele que Buda pediu ao cara para dar uma mensagem a Madison. Jack apontou sua faca mais afiada para ele. O homem implorou com todas as suas forças para poupá-lo. Jack disse que se um homem quer misericórdia, ele tem que merecê-la. O cara tinha uma ideia melhor do que assassinato. Ele deixa o general vivo. Em troca, Madison promete a ele que aprisionará Buda dentro de 3 anos, e Jack, por sua vez, inventará algo e reportará a Buda. Madison não conseguia entender por que um assassino que serve Buda faria tal coisa. O cara apenas respondeu que o homem não gostava de monges. Então ele disse que na verdade os odeia. Madison entendeu que agora, 3 anos depois, ele teria que responder. Steve lembrou-lhe que este era o acordo e perguntou se o homem cumpriu a promessa. Nos últimos 3 anos, o general já tinha 2 distintivos, subiu bem na carreira, porém, quebrou sua promessa e, em vez de lidar com Buda, sentou-se e subiu até seus cargos seniores. Jack disse que Madison não tinha escolha, ele teria que matá-lo. Depois que o homem ouviu isso, ele começou a dar desculpas e dizer que teria cumprido a promessa sem querer, mas não teve chance. O general perguntou se o cara realmente achava que teria subido a tal posto simplesmente bajulando seus superiores. É muito mais fácil ter acesso a informações confidenciais se você for um oficial de alta patente. Durante todos esses anos, ele coletou informações como uma peça de um quebra-cabeça que aos poucos começou a se dobrar em suas mãos, revelando a imagem que tanto procurava. Madison falou sobre como ocorreu a investigação do barril do Buda. Na conferência, o general foi sempre questionado sobre o grupo organizacional de assassinos. Depois de coletar informações, ficou claro que seu líder é um monge sob o pseudônimo de Buda, implacável e de sangue frio. Outros policiais ficaram perplexos e não acreditaram no que Madison estava relatando. Alguns disseram que ele simplesmente releu manha, outros não acreditaram de forma alguma que o templo pudesse ser um lugar assim, porque era um lugar religioso-cultural. Após o próximo relatório de Madison, a liderança disse monotonamente ao general para ter cuidado, caso contrário ele corria o risco de incorrer na ira de Deus. Ele não deve discutir figuras religiosas, mas sim começar a trabalhar normalmente e procurar aquela de que necessita. Como resultado, a investigação foi interrompida pela administração. O general Madison só poderia fornecer a Steve as informações que sua unidade havia coletado com suor e sangue. Steve olhou os documentos e disse a Madison que tudo estava claro para ele. A investigação foi interrompida porque havia muitas inconsistências. Mas parte disso era verdade. O líder da organização realmente não era quem todos o consideravam. Madison exalou, porque já estava tenso com esse caso há muito tempo, mas Steve disse para ele não relaxar. Porém, o personagem principal focou sua atenção no fato de que um homem pode viver em paz, mas isso é por enquanto. A partir deste momento, eles precisam começar a coletar informações e encerrar esse assunto. Steve ajuda o homem a não ser morto, por mais estranho e ridículo que possa parecer. A delegacia da cidade parecia normal,
Todos os policiais estavam prontos para defender a cidade a qualquer momento. De repente, um estranho entrou no escritório e arrombou a porta. Acontece que esse estranho era Jack, que desejou bom dia a todos, como se nada tivesse acontecido, e por espanto não foi expulso da delegacia. Perplexos, companheiros de equipe se aproximaram dele e o lembraram de que ele havia sido demitido, e o chefe saiu do escritório em resposta ao barulho e ao estrondo. Os ex-sócios de Steve se viraram e olharam para o chefe com cautela, esperando uma reação, mas o olhar de Jack naquele momento era de sangue frio. O chefe perguntou com raiva a Jack por que ele apareceu no departamento, porque ontem ele foi demitido. Neste momento, o Major-General Madison entrou no escritório, movendo-se com o andar pesado de um homem fisicamente forte. A polícia fez uma saudação constrangida e o chefe ficou sem palavras e não conseguiu entender o que o trouxe até eles. Madison sorriu e disse que só queria ver como Jack estava no trabalho. Então, o Major-General disse que Steve era seu salvador e ordenou que o chefe e os oficiais cuidassem dele. Eles saíram para fumar. Jack sentou-se relaxado em um banco e começou a falar sobre como é fácil viver com um oficial de alta patente endividado. O homem respondeu significativamente em silêncio. Buda, sentado em seu escritório, viu uma silhueta atrás dele. Era Jack. Pelo seu humor era claro que ele estava com raiva. Steve, disfarçado de Jack, disse zombeteiramente que era apenas um pobre paroquiano cuja alma guardava um amargo rancor. Um monge imediatamente jogou 3 bambus em chamas no sujeito para indicar que não se podia brincar com ele. Mas Steve conseguiu se esquivar e começou a dizer que o monge não deveria destruir o templo de Buda. O homem reconheceu a máscara e perguntou quem ele era, mas o personagem principal repetiu novamente que era um espírito vingativo. O monge parou para pensar, pois poderia acabar imediatamente com o cara ou esperar um pouco e saber mais, pelo menos sobre a máscara. O silêncio se arrastou. O chefe dos assassinos chamou seus guardas, dizendo que deveriam ajudar a alma do estranho a encontrar a paz. Então, depois de uma fração de segundo, eles começaram a atacar Steve, e uma briga começou. Jack tirou uma espada do bolso, era a única arma que ele tinha com ele. No entanto, os guardas tinham machados e a batalha acabou sendo desigual. Mas isso não impediu o cara de derrotá-los facilmente, apesar da diferença de força. Steve superou facilmente seus oponentes sem balançar a espada destemidamente. Em poucos minutos todos os seus oponentes foram destruídos. Pelo seu comportamento e estilo de luta, pode-se entender que este era Steve renascido no corpo de Jack. Buda, olhando para tudo, deu a seus subordinados a ordem de parar e não quis continuar esse circo sem sentido. Tudo isso parecia apenas um circo para quem assistia pela câmera embutida na máscara do cara. Porém, neste momento o sinal foi bloqueado e a câmera parou de funcionar. Steve pediu a Buda que olhasse em volta, porque agora ele tem mais almas para descansar. Era hora de ele começar o ritual para o repouso das almas. Steve claramente queria machucar o homem com essas palavras. Ele disse que, muito provavelmente, eles não se tornariam os mesmos espíritos vingativos de Jack, de quem havia um desejo direto de se vingar do monge. Buda não sabia quem enviou o cara, mas viu seu olhar cheio de raiva e sua máscara claramente não pertencia a ele. Buda chamou significativamente o personagem principal para ele, chamando-o de filho, trazendo de volta certas memórias. Ele pediu para olhar o rosto para poder ajudar o cara com seu pedido. Jack disse que logo o homem descobriria quem ele era, o deixaria esperar pela próxima visita. Além disso, pensou Jack, ele ainda precisava treinar seu corpo para evitar problemas em uma briga com o Buda. O personagem principal usou gás lacrimogênio e se escondeu nele, simplesmente fugindo do local. O chefe ainda conseguiu tirar a máscara, mas ainda não conseguiu ver o rosto do estranho. Jack fugiu do local, acompanhado de gás lacrimogênio. O Buda ainda tinha uma máscara nas mãos, com a qual o personagem principal cobria o rosto. Ele apertou-o nas mãos até quebrar. Buda permaneceu perto dos cadáveres de seus subordinados, com os quais claramente não se preocupava. Um major-general estava parado no parque, parecia cansado, havia olheiras, parecia ter sido torcido como um pano. Jack, percebendo isso, disse ao homem que ele parecia ter envelhecido 10 anos em um dia, mas Madison deixou claro que tudo isso se devia ao fato de ele ter que resolver muitas coisas por causa dele. Jack, limpe seus rastros após o ataque à delegacia e também, a seu pedido, retire uma granada com gás lacrimogênio. Madison teve que trabalhar horas extras constantemente para esconder tudo, mas Jack brincou dizendo que o homem não teria que fazer tudo isso se ele mesmo pegasse o monge.
Madison gritou que primeiro ele precisava coletar provas, depois abrir um processo formal e depois trabalhar com as acusações. Jack perguntou qual era o problema em simplesmente prender o criminoso, mas o general ficou furioso e gritou para Jack parar de andar por aí e matar pessoas à torto e à direito. Ao que Jack disse que não matou qualquer um, mas apenas aqueles que realmente mereciam. E o próprio Madison é a prova viva disso, porque naquela noite não acabou com ele, mas, pelo contrário, salvou sua vida. Madison pediu ao cara que o ouvisse com atenção, era muito importante para ele. Ninguém neste mundo pode ter o direito de matar alguém, mesmo que essa pessoa mereça. Todas as pessoas que entraram na lei são condenadas de acordo com as leis que a sociedade em que vivem criou. Então Jack pediu-lhe que lhe contasse por que não condenaram este degenerado de acordo com o direito público. Madison respondeu que mesmo que prendessem uma dúzia de criminosos, deveriam presumi-los inocentes até prova em contrário. Portanto, eles precisam de provas significativas para prender Buda, mas Jack pediu-lhes que parassem de falar sobre as provas. Madison suspirou profundamente e segurou a cabeça com desesperança e raiva. Jack pensou em criar seu próprio departamento e fazer o que quiser, pois lá ele será o chefe. Madison disse que isso era impossível, porque ele era um oficial subalterno sem experiência, simplesmente não conseguiria, mas Jack insistiu que ele era o mais forte. Nas estruturas policiais tudo está sujeito a um sistema de classificação e nada acontece tão facilmente quanto o cara pensa. Jack perguntou quem ele precisava alcançar para criar seu próprio negócio e começar a caçar o monge que paralisou sua vida. Madison respondeu que o cara precisava conseguir pelo menos um distintivo de flores, como major-general, o que significava que ele tinha uma patente bastante elevada. Ele disse isso claramente em vão, porque Jack já tinha um plano em sua cabeça, segundo o qual ele subiria rapidamente na carreira e ganharia seu distintivo. O homem pediu a Jack que não fizesse o que quisesse e sugeriu que esperasse um pouco. Assim que terminou de falar, percebeu que o cara não estava com ele há muito tempo. A delegacia da cidade é um lugar onde as esperanças de segurança e apoio em caso de problemas se tornam realidade. Steve estava interessado em saber como conseguir uma promoção porque estava cansado de ser o mais baixo na classificação. Seu companheiro disse que ele precisava passar em um exame especial para conseguir uma promoção e não foi só assim. A garota não conseguia entender por que ele estava perguntando isso porque Jack disse que sua memória havia sido restaurada, mas agora ele não se lembra de coisas básicas. Nesse momento, uma mulher bêbada foi trazida à delegacia, que escapou das mãos da polícia e agarrou Jack. Parecia que ela estava louca. A personagem principal se virou e bateu na mulher para que ela se acalmasse, e então perguntou se havia alguma maneira de conseguir uma promoção mais rápido. Alice perguntou se ele estava apenas tentando conseguir uma flor para as alças dessa forma. Jack respondeu que ela acertou. Mas ela disse que o cara nem deveria sonhar com isso, são necessários pelo menos 10 anos para um recém-chegado chegar a uma posição de liderança. Jack perguntou como seriam as coisas se ele tivesse um bom amigo, um major-general. Alice respondeu que o invejava, mas em geral um cara só precisa passar nos exames para ser promovido. Em seguida, ela acrescentou que existe outra forma de conseguir o título, um prêmio especial concedido a alguns selecionados. Ele pode conseguir isso se for excelente na captura de criminosos. Porém, ele nem mesmo tem autoridade para fazer isso, porque embora os recém-chegados não tenham experiência, eles apenas fazem o que lhes mandam, ou seja, tratam de ações cíveis. Às vezes saem em patrulha, mas só isso, tem uma missão chata, mas ao mesmo tempo muito importante. Alice acrescentou que não está claro por que um policial deveria ser um nerd diligente. O trabalho deles é capturar criminosos e colocá-los atrás das grades. Jack decidiu que a partir de agora teria que trabalhar muito, pois teria que tomar decisões difíceis, coordenar as ações do grupo e encontrar saídas para situações difíceis. E ganhar esta promoção especial, que receberá ao gerir com sucesso um grupo em situações difíceis, demonstrando capacidade de liderança e trabalhando de forma eficaz para garantir a segurança, o que certamente será comemorado em sua carreira. Logo se falou que os sucessos e façanhas de Jack não passaram despercebidos, sua participação na resolução de situações difíceis e capacidade de liderar efetivamente um grupo falavam dele como um servo talentoso e dedicado da lei e da ordem. Cada terceiro residente provavelmente cometeria um crime pelo menos uma vez. Esta estatística era alarmante e indicava a prevalência do crime na sociedade. É claro que estes crimes nem sempre são significativos, como ultrapassar o sinal vermelho. Alguns delitos podem ser leves ou técnicos, mas continuam a ser uma violação da lei. E ainda assim, de todos os crimes cometidos, agora o cara enfrenta uma tarefa séria, entender uma situação difícil,
encontrar e avaliar o crime, capturar o criminoso e levá-lo à justiça. Ele precisa pegar uma pessoa que cometeu um crime grave, sua captura o ajudará a subir na carreira. Esse era um crime que ele já havia encontrado em uma vida passada, permaneceu um grande mistério para o cara e Jack lembrou como ele tentou entender esse caso, encontrar a verdade e fazer justiça. Lembrou-se do seu primeiro criminoso, sentindo emoções mistas de surpresa, alívio e tensão, naquele momento percebeu que seu trabalho estava apenas começando. Em uma boate próxima, um DJ com 2 seguranças gritou para os dançarinos pararem de ser tão letárgicos. A mulher do bar, já se divertindo, pediu mais champanhe para relaxar ainda mais, o ambiente estava muito alegre. O barman pediu às meninas que abrissem a boca, pois queriam champanhe. O DJ então começou a jogar sacos de papel e borrifar champanhe na multidão para aumentar a diversão. Mas então toda a diversão foi interrompida pelo grito de Jack, que disse ao DJ que amanhã estaria atrás das grades. O DJ perguntou rindo se Jack estava bravo porque não conseguiu encontrar uma garota. Ele disse ao cara para pegar alguém da primeira fila e se divertir a noite toda. Depois que Jack disse que havia drogas nos sacos de papel, o DJ já ficou furioso e perguntou quem ele era e de que tipo de heresia estava falando. O DJ não conseguia entender como o policial se meteu neles, e o que os guardas da entrada faziam, parecia-lhe estranho e incompreensível, procurava uma explicação. Jack ironicamente disse que ele e o guarda continuariam sua conversa agradável na cela. O DJ começou a fugir do policial, tentando evitar a prisão. Passando pelos garçons, o DJ disse para eles arrumarem suas coisas e irem embora, a situação havia se tornado perigosa. Jack correu atrás dele, então o garçom não conseguiu escapar, ele foi atingido bem no peito. Quando o DJ chegou à porta, descobriram que era impossível abri-la e precisavam urgentemente começar a procurar outra forma de escapar. Afinal, do lado oposto estava trancado, todos os guardas foram nocauteados, o que fez com que a porta estivesse completamente bloqueada. E justamente naquele momento Jack os alcançou, preparando-se para atacar. Ele sarcasticamente perguntou se eles haviam decidido alcançá-lo, estando preparados para qualquer reviravolta e uma luta realmente séria. Jack não teve medo do fato de ir sozinho contra 3, tinha determinação e confiança em suas habilidades, encarou isso como um desafio e uma oportunidade para demonstrar suas habilidades, para resistir até mesmo contra vários inimigos. Quando o DJ percebeu que Jack estava sozinho aqui, ele se acalmou, pois achou que se tratava de uma batida policial. Os guardas colocaram manchas vermelhas no pescoço que continham certas substâncias, possivelmente drogas, graças às quais começaram a se transformar em monstros diante de seus olhos. Um segundo depois, sua aparência mudou muito, eles começaram a parecer zumbis. Jack ficou surpreso e pensou que talvez os pets aplicados tivessem afetado de alguma forma sua condição, ou talvez fosse parte do plano astuto dos oponentes. O cara acertou o primeiro guarda sem dificuldade, simplesmente desferiu um golpe poderoso bem na mandíbula. A confiança em suas habilidades e a reação instantânea o ajudaram a agir com rapidez e eficácia. Esse golpe foi suficiente para imobilizar o inimigo. Ele também não fez cerimônia com o segundo, após o que se aproximou do DJ, que naquele momento já havia caído no chão. O DJ, olhando para toda essa bagunça, ficou assustado e desanimado, e então começou a perguntar o que Jack precisava e se ofereceu para discutir tudo em paz. O personagem principal perguntou com um sorriso se o bandido realmente achava que poderia fazer o que quisesse, apesar de sua perplexidade com a ambição e atrevimento de seu inimigo. E recebeu uma resposta positiva. Aparentemente, o bandido realmente acreditava em sua invencibilidade. Jack disse que só precisava de uma promoção especial e procurou o DJ, preparando-se para prendê-lo. No dia seguinte, o noticiário noticiou que ontem à noite, no Clube X-Bet, foi preso um grupo envolvido na distribuição de entorpecentes. A polícia libertou a cidade do traficante, agora os moradores podem dormir em paz. O delegado estava assistindo a um noticiário naquele momento. Ele disse a Jack que o oficial superior havia feito um bom trabalho, mas o cara disse modestamente que estava apenas fazendo seu trabalho. Ao mesmo tempo, o chefe não conseguia esconder a irritação e a surpresa em relação aos subordinados. Jack pegou um pacote misterioso e pediu para dar uma olhada. O pacote continha folhas vermelhas. O personagem principal disse que o pegou no clube. Mas o chefe ficou bravo quando descobriu que Jack acabou de roubar da cena do crime. Não eram folhas comuns. Nesta altura, numa cave escura de Liverpool, as mesmas manchas vermelhas que os seguranças do DJ usaram foram coladas num homem. Ele imediatamente mudou de cara e disse que estava fazendo entregas para Liverpool. O patrão ordenou que fosse aplicado outro curativo no homem.
após o qual ele se dobrou de dor. Naquele momento, pareceu explodir por dentro, respingando sangue em todos. Naquele momento, Jack desceu ao porão, a mulher o reconheceu, mas teve certeza de que ele havia morrido, e seu irmão chamado Maple Leaf, que Steve realmente matou, foi punido. A menina temia por sua vida e não queria ser morta da mesma forma que Maple Leaf. A situação tornou-se cada vez mais perigosa. Ela precisava se apressar e lidar com Jack, mas não sabia se era realmente ele. Essa mulher, de codinome Nixa, era dona do November Leaf e do Fênix, um traficante de drogas, e essas eram peças de um quebra-cabeça complexo que precisava ser montado. A única coisa que Jack sentiu desde o momento em que entrou no corpo de outra pessoa, que esteja bem treinado e preparado fisicamente. E ainda assim ele entendeu que muitos mistérios e desafios permaneciam diante dele. Este foi apenas o começo de sua incrível jornada. O caminho em que ele teve que acabar com todos eles, o Buda do templo e os chefes de seu grupo. Percebeu que para atingir os seus objetivos precisava de treinar mais. A sua preparação física era um aspecto importante, o exercício constante, o regime adequado e a perseverança eram a chave do sucesso. Afinal seu corpo ainda não estava pronto, era preciso mais tempo. Ele percebeu que a pressa nesse caso poderia ser um erro, pois aqui era necessário trabalhar com cuidado todos os aspectos do seu treinamento. Agora seus subordinados abordaram o personagem principal e disseram que estavam prontos para suas instruções e gostariam de contribuir para a causa comum. Jack olhou para eles e concordou, percebendo que a intervenção de todos era necessária agora. Dirigiu-se a eles de forma decisiva e disse que este era o momento que exigia a unificação de todos os esforços. Jack perguntou se eles também gostariam de ser promovidos, suas palavras soando confiantes e insistentes. Todos disseram unanimemente que realmente queriam isso e estavam prontos para uma ação conjunta. Jack não conseguia entender por que lhe contavam isso de maneira envergonhada e astuta. Alice perguntou se Jack e o general ainda eram bons amigos. O segundo parceiro John a interrompeu e disse a Steve para não dar ouvidos à garota. Os subordinados disseram que agora que estão aqui para lhe oferecer ajuda, vão trabalhar muito se ele precisar de alguma coisa. Os dois parceiros ficaram felizes em ver Jack, mas o mesmo não se podia dizer da garota. Seu rosto não era alegre, mas sim sério e cauteloso. Jack perguntou por que ele poderia precisar da ajuda deles, exigindo uma resposta e explicação claras. A garota ficou brava e gritou se ele havia esquecido como trataram, mas Jack respondeu severamente que havia esquecido porque estava com amnésia, então sua memória ficou um pouco perdida. Eles ficaram juntos, suportaram juntos os ataques dos mais velhos, visitaram-no no hospital, seus companheiros o trataram muito bem. E eles sempre estiveram presentes nos momentos difíceis. O apoio e a fé nele eram extremamente importantes para Jack. Assim como seus colegas, essas pessoas passaram por muitas coisas juntas, apoiando-se mutuamente. Depois dessas palavras, lembranças com molduras do passado, risadas e piadas na companhia de amigos, momentos difíceis em que se apoiavam apareceram diante dos olhos de Jack. Ele se lembrou de como uma vez ficou na chuva com um guarda-chuva, mas seu humor estava bom naquela época. Conversas alegres e emoções alegres o aqueciam, mesmo com aquele tempo. Então vieram lembranças de como um homem estranho e muito inflado certa vez se aproximou de Jack e perguntou se ele era o assassino que decidiu quem matar e quem não. Jack perguntou francamente se o cara estava zombando dele. O homem disse que Jack é melhor que muitos deles e tem habilidades. Uma mulher e dois estranhos, aparentemente guardas, apareceram atrás dele, disseram que não podiam acreditar que Jack era o melhor deles. Esta foi a mesma mulher que zombou de Jack antes. Ela disse que o monge tinha um relacionamento especial com Steve. A mulher admitiu que ficou muito irritada com a máscara e atirou com decisão. Não queria mais esconder suas emoções e sentimentos. Porém, Jack não apoiou a garota e deixou a máscara no rosto. Ele ficou envergonhado e não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa. Ela, dominada pelas emoções, sem se conter, gritou. Por que ele simplesmente não morre? Jack ficou atordoado e não sabia como reagir. Após o personagem principal relembrar todos esses momentos, ele se interessou em saber como agora era percebido no grupo. O cara pediu para ouvi-lo com atenção, queria expressar seus pensamentos e sentimentos para evitar mal-entendidos. Ele disse aos colegas para voltarem quando fossem promovidos, mas por enquanto ele só tem 2 estrelas nas alças, e ele tem 3, então ainda não são iguais. Alice estava brava com ele, sua intuição não a decepcionou. Ela sempre sentiu que Jack era um traidor. Aí o patrão apareceu e perguntou o que estava acontecendo aqui, exigindo uma explicação.
A garota imediatamente se acalmou e se virou para ver quem tinha vindo. Seu rosto ficou mais calmo ao ver o chefe. O chefe perguntou por que eles estavam brincando aqui. Sua voz soava severa e descontente. Ele esperava uma resposta séria. O homem perguntou se os caras haviam terminado o trabalho. Mas eles relataram que tiveram uma pequena pausa aqui. Talvez tenha sido uma omissão ou um mal-entendido. O homem nem sabia o que dizer sobre eles. Simplesmente os chamou de estúpidos. Então ele se aproximou de Jack e disse que ele era uma exceção. Ele chamou o cara de mascote do site e perguntou como estava a saúde dele. Ele mudou de atitude, pois agora seria promovido graças a Jack. Esta notícia mudou radicalmente sua visão e avaliação da situação. De qualquer forma, este foi um grande ponto de viragem. Alice observou enquanto o chefe estava quase pronto para beijar Jack. Ao mesmo tempo, ela achou estranho. Era uma manhã normal na delegacia. Ladrões, vigaristas e outros criminosos estavam sentados em silêncio, aguardando seu destino. 2 policiais foram até a delegacia e tiveram uma conversa animada. Um deles pediu para o outro se acalmar, pois se ele ficar bravo sua pressão arterial vai subir. No final das contas, o homem estava zangado com Jack porque o major-general o estava encobrindo e, em sua opinião, recebeu a promoção imerecidamente. Agora toda a área gira em torno dele, disse ele. Nesse momento, uma mulher se aproximou deles por trás e pediu aos rapazes que explicassem como chegar ao local. Os caras sugeriram que ela assistisse no celular. A menina relatou que seu telefone estava mudo. Ela perguntou se eles iriam ajudá-la. Sua voz parecia esperançosa por apoio e ajuda. Ficou claro que ela apreciava a presença deles e estava pronta para aceitar ajuda. A menina disse que precisava ir à delegacia. Os rapazes inesperadamente ficaram constrangidos. Eles disseram que este era o site deles e disseram que iriam orientá-la. A menina ficou feliz por ter tido tanta sorte. Então ela perguntou se eles conheciam o policial Jack. Eles disseram que simplesmente o conheciam e perguntaram que negócios a garota tinha com ele. Ela disse que ele tinha algo para ele. Em sinal de gratidão, ela ofereceu um biscoito em formato de crisântemo. Folha de novembro, Fênix. Segundo relatos recebidos pelo Major-General Jack, havia um tráfico ativo de drogas na cidade. Surgiram assassinatos com o uso de drogas, substâncias com diferentes graus de concentração. Seu codinome é Lágrima de Buda. Na véspera, recebeu uma estranha carta de um anônimo, na qual lhe pedia que estivesse atento à situação actual. A carta também dizia que as pessoas tinham medo de serem punidas pelo Buda, o que abriu uma nova faceta da misteriosa história e levantou ainda mais questões sobre o que poderia ter acontecido e quais eventos levaram a tais medos. Jack e seus subordinados sentaram-se no escritório e tomaram café. Era previsível que os biscoitos que a menina deu aos rapazes estivessem envenenados. Depois de morderem um pedaço, eles imediatamente foram parar na rua. Uma mulher entrou no departamento. Ela era a mesma vadia maluca da organização de que o major-general estava falando. Jack a reconheceu imediatamente e ficou muito surpreso. Mas a mulher não demonstrou que suas intenções eram mais e simplesmente olhou para o rapaz com um sorriso. Alice perguntou à mulher se ela havia perdido alguma coisa. Ela disse que estava perdida e procurava flores. É claro que, ao contrário de Jack, a menina não conseguia entender o que a mulher estava falando. Ela explicou que procurava flores embrulhadas em uma folha da mesma planta. Os caras começaram a verificar a base para ver se algo parecido havia acontecido lá. Mas a mulher pediu-lhes que não se incomodassem, porque Jack os tinha. A mulher apontou para o cara. O cara percebeu que a mulher não mudou nada. Jack não conseguia entender nada. O sinal do telefone havia perdido, graças aos bloqueadores de orquídeas. Ele viu que as câmeras também estavam com problemas. A garota que o observava todo esse tempo perguntou por que ele a estava ignorando. Tudo começou quando Jack e essa garota se cruzaram pela primeira vez, e nenhum deles poderia suspeitar que os acontecimentos os levariam a este momento. O cara lembrou como, quando adolescente, ficava com uma bola de madeira nas mãos. E de repente aquela mesma garota correu até ele, tentando atacar. No entanto, Jack era muitas vezes mais inteligente e melhor em artes marciais do que seu novo amigo. Ele bateu nela, a garota caiu e tossiu de uma dor incrível. Naquele momento, um homem apareceu e falou com Jack. Ele disse que Jack tem habilidades únicas. O cara pensou e disse que talvez fosse assim, porque a garota não foi a única que ele derrotou. Antes disso muitos outros caras estavam inconscientes no chão. A chuva continuava a cair. 2 guardas observavam o que acontecia de lado. Seus olhares estavam voltados para o rapaz e a moça, cujo destino de repente ficou ligado a essa estranha e perigosa história. O homem disse aos guardas para se afastarem e esperarem.
Jack disse que com um pouco de prática ele poderia lidar com qualquer situação. Ele olhou para a garota, que continuava sentada no chão, olhando por baixo das sobrancelhas. O homem disse ao rapaz que gostava dele. Foi um lembrete importante de que nesta situação as emoções devem dar lugar à razão. Então Jack não conseguiu entender completamente o significado dessas palavras. Elas pareciam complexas e confusas. Sim, aquela garota era forte. Ele disse que ela ainda podia lutar. Sua determinação e autoconfiança inspiraram a todos os presentes. Ela prometeu que trabalharia duro para ser útil ao homem. Suas palavras soaram sinceras. O monge disse que seria mais rápido se ela morresse e fosse até ele na próxima vida após sua reencarnação. É claro que tal resposta levou a menina a um estado de pânico. O homem disse aos seus subordinados que era hora de partir. Como descobri mais tarde, a menina continuou a estudar. A diretora disse à menina para comer tudo que estava nos pratos à sua frente durante um mês. Ela ficou surpresa ao descobrir que havia apenas alguns comprimidos e literalmente algumas tigelas de cereais. Se ela quisesse beneficiá-lo, ela tinha que fazê-lo. Isso exigia dela não apenas palavras, mas também ações e esforços reais. Dessa forma, ela desenvolveria imunidade aos venenos, e quando se tornasse adulta, seria a sua superioridade. Esse era o potencial que ela procurava usar para o bem. O homem deu a ela um nome chamado Fênix de Novembro, que era um símbolo de renascimento natural e força e dava esperança de um novo começo. Muito tempo se passou desde então, mas mesmo agora essas memórias continuam importantes. Ela se tornou uma vadia louca e viciada em drogas. Foi uma virada triste em sua vida que trouxe muita dor e sofrimento. O cara disse que o que ela precisava estava na casa dele. Ela olhou para ele com olhos angelicais. Ela não acreditava que o policial guardasse drogas em sua casa e naquele momento percebeu que nem tudo era tão simples quanto parecia. Ela perguntou se o cara realmente achava que ela iria cair em tal truque, após o que ela jogou as folhas de droga diretamente nele, mas ele conseguiu se esquivar. Mas os rapazes e a garota atrás dele não tiveram tanta sorte. Eles se encontraram no centro do que estava acontecendo, inalando gases venenosos. A menina voltou-se para o rapaz. Um pedido de ajuda e salvação foi lido em seus olhos. Ela esperava apoio e acreditou na capacidade dele de ajudá-la a sair desse problema. Ela disse que muito em breve todos morreriam. Seu olhar estava cheio de ansiedade e preocupação com sua vida. Jack nem tentou ouvir a garota. Em vez disso, ela a atacou para pegar alguma coisa. Ele arrancou das mãos dela um pequeno saco com um estranho conteúdo azul. Jack esmagou em desespero, esperando que ajudasse a todos a sobreviver, porque era um veneno preparado para eles. A ajuda já estava a caminho. Enquanto ninguém olhava, ele poderia acabar com a garota com calma. Ele iria matá-la. Era uma escolha fria e difícil, inspirada pelo desespero e pelo medo. Ele puxou o bastão e balançou. Depois de vários golpes poderosos, a garota não aguentou e agarrou a cabeça. Mas ainda assim ela conseguiu ficar de pé depois disso. Ela tinha certeza de que ele não era um oficial comum, mas não se importava com quem ele era antes. Ela aplicou uma tira de substância entorpecente preta em sua pele e seu visual mudou instantaneamente. Ele disse que em breve teria que procurar um novo emprego no outro mundo. Depois disso a mulher atacou Jack. A batalha foi inevitável e cada um deles estava pronto para lutar por suas vidas. Ele perguntou se ela realmente achava que um adesivo seria suficiente para ela e aconselhou-a de que precisaria de pelo menos uma dúzia deles. Se ela quisesse ter alguma chance contra ele, teria que usar toda a sua força e habilidade. Esse era o momento onde ela deveria mostrar o máximo de determinação e espírito de luta. Ela dependia das drogas como sempre e não exercitava o corpo, uma escolha que acabou limitando sua capacidade de sobreviver. O cara perguntou se ela queria que ele acabasse com ela agora. Ela não conseguia entender o que estava sendo dito. Parecia que seu cérebro havia virado uma bagunça por causa de todas as drogas que ela estava tomando. O cara, lutando contra ataques inesperados, aos poucos percebeu que algo muito mais complexo e misterioso estava relacionado com essa garota do que ele poderia imaginar. Ele pressionou cada vez mais forte sobre ela. Ele o pressionou no chão com o bastão, mas ele se partiu ao meio. Então Jack pensou em por que dar bastões baratos aos policiais. Ela inclinou a cabeça submissamente. Assim que ele hesitou, a garota de repente começou a atacar. Seu comportamento agressivo surpreendeu. Ele não estava despreparado para tal reviravolta. Ele não tinha visto a mancha que a garota tinha na cabeça antes. Era incomum e desconhecido. Aparentemente, esse remendo incomum na cabeça da garota serviu como sua nova arma. O cara percebeu que a situação havia se tornado ainda mais perigosa e exigia cautela e vigilância. A menina se sentiu mal. Suas mãos estavam cobertas de manchas estranhas.
No dia seguinte, na delegacia, Jack recebeu uma bronca por deixar a menina ir. O general ficou furioso ao saber disso. Mas Jack também ficou furioso e disse que não teria perdido se tivessem dado equipamento normal. Ele não conseguia entender por que o bastão quebrou assim que ele colocou um pouco de pressão nele. Jack ficou pensando sobre que tipo de efeito a garota tinha ou talvez fosse uma droga nova. Assim, ela se tornou uma ameaça biológica ambulante. Parece que tudo será mais complicado do que ele esperava. Neste momento, Jack foi até o centro do covil, onde foi recebido por 2 guardas com máscaras de pássaros características. No final das contas, a mulher disse-lhes para tomarem uma dose maior, para que Jack só perdesse a consciência, mas também sofresse uma overdose. Nesse caso, ele simplesmente morreria. Em vez de responder, Jack apontou a arma para eles. A mulher ficou tão assustada que desapareceu horrorizada. Ele apontou sua arma para os 2 mascarados. Foi um momento de tensão enquanto todos esperavam para ver o que aconteceria a seguir. E então ele disparou uma rajada completa contra eles, da qual perderam a consciência. Jack olhou triunfante para os últimos traficantes de drogas que agora seriam levados à justiça. Pessoas de um apartamento vizinho saíram em resposta ao barulho e começaram a fazer perguntas sobre o que estava acontecendo, mas foram orientadas a retornar ao apartamento. Mesmo considerando que eram apenas balas de borracha, o resultado impressionou Jack. Depois de amarrá-las e tirar as máscaras, ele conduziu os bandidos até a delegacia. O major-general perguntou ao cara quantos clipes ele colocou neles. Jack respondeu que deu exatamente quantos eles precisavam. Ele pediu para acordá-los e retirar as cápsulas de veneno debaixo de suas línguas. O major-general perguntou a Jack se isso era verdade. Jack olhou para trás surpreso, sem entender do que ele estava falando. Ao que o homem disse que é improvável que alguém em sã consciência verificasse isso. Mas depois daquele incidente com o DJ Diller, o quebra-cabeça começou a se montar. Ele disse que tinha 99% de certeza de que era Steve no corpo de Jack. Jack perguntou por que não 100%, então o homem não tinha certeza. Se o cara na frente dele realmente é Steve, por que ele não vai e mata o próprio Buda? O personagem principal explicou que isso exige evidências fortes, em geral. Como pode um policial falar sobre essas coisas? O major-general disse que Jack estava certo se olharmos do ponto de vista de um policial, mas do ponto de vista de uma pessoa, tudo pode acontecer. Buda era conhecido por todos os cidadãos deste país, era respeitado e abençoado, e todos pensavam que ele era a reencarnação de Buda. Portanto, o cara não sabia como o público reagiria se esse monge morresse. Além disso, a sua morte não resolverá realmente nada. O lado negro deste mundo é muito maior do que um homem pode imaginar. Madison perguntou se havia outras organizações. Steve apreciou o gesto do homem e decidiu seguir em frente, independentemente dos obstáculos no caminho. Acima de tudo, ele queria ver o monge cair, em todos os sentidos possíveis. Madison percebeu que Jack estava determinado. O general ofereceu-se para trabalhar em conjunto para colocar o monge atrás das grades pelo resto dos seus dias. O homem, sem hesitar, estendeu a mão para o rapaz. Esse gesto foi um símbolo de sua vontade de ajudar e apoiar, apesar de todas as dificuldades e desentendimentos. Jack não conseguia entender o que o homem quis dizer quando disse que o ajudaria, porque era Jack quem o estava ajudando a não morrer em suas mãos. Se ele não quer morrer, então deve ser um bom menino e obedecê-lo. Era uma condição estrita sem escolha. E, além disso, para que Madison nem pensasse em machucá-lo, Jack permaneceu determinado e calmo, percebendo que apesar de todas as dificuldades e pressões, ele permaneceu fiel às suas crenças. Aquela garota acabou nas mãos de Buda. Ele apertou a garganta dela e ela olhou para o céu, onde as estrelas brilhavam intensamente. Ele queria estrangular esse viciado em drogas. Envolvendo suas mãos fortes ao redor de sua garganta, ele ergueu a garota bem acima dele. O homem olhou para ela. Naquele momento ela disse que sentia muito, suas palavras eram cheias de sinceridade, e ele começou a entender que algo havia acontecido na vida dela que levou a esse ponto, cuja vida estava à beira da destruição. Ela pediu perdão, sua voz estava um pouco trêmula, mas sincera em seu arrependimento. Mas o homem não ouviu suas desculpas, simplesmente a deitou no chão. Ele olhou para o corpo flácido dela, movendo-se cauticamente no chão como uma cobra, e pensou que talvez ela tivesse tomado tantas drogas que sua mente ficou turva, deixando apenas sombras de seu antigo eu. Ela precisava agir rápida e decisivamente para salvar a si mesma e aos outros de um destino terrível. Ela já havia se desculpado diversas vezes e dito que sentia muito, sua voz soava assustada e arrependida. Buda dirigiu-se à menina com voz solene.
fazendo uma oração. Ele disse com confiança que talvez ela precisasse de uma lição. A garota, com esforços desesperados, tentou se afastar do homem, tentando criar pelo menos alguma distância e ter a possibilidade de proteção. Algo estranho brilhou em seus olhos, como se pronunciasse um insulto iminente. Ela prontamente admitiu seu erro e prometeu que não permitiria que tais situações acontecessem novamente. Suas palavras soaram sinceras e um desejo sincero de corrigir a situação podia ser ouvido em sua voz. E naquela hora alguém bateu na porta. Buda abriu e deixou entrar 2 homens com máscaras brancas no rosto, decoradas com padrões de flores. Eles ficaram em silêncio e observaram. Esses 2 homens eram chamados de irmãos Lespedeza. A garota não conseguia entender por que eles estavam aqui. Uma segunda garota também entrou na sala. Ela tinha um desenho de Sakura no rosto, e um leque nas mãos, e perguntou por que o homem a chamou. Essa garota se chamava Sakura por sua elegância e beleza incrível. Um silêncio tenso pairou no ar. A menina continuou deitada no chão, implorando perdão. Ela chorou sinceramente, percebendo que era o fim. Estes foram dias fatídicos para Fênix de Novembro.